Você já se perguntou se há algo que poderia estar obstaculizando suas orações sem que você perceba? Imagine que se tratasse apenas de 3 palavras. 3 palavras que Jesus revelou que têm o poder de silenciar o céu. Olá, Margaret. Obrigado por aceitar compartilhar sua história conosco. Você poderia relatar aquele instante em que, após 12 minutos sem vida, você se encontrou cara a cara com Jesus? Meu nome é Margaret Walker. Tenho 47 anos. E sou dona de casa há mais de 2 décadas. Estou casada com David e juntos criamos uma linda família com nossos 3 filhos maravilhosos. O que desejo compartilhar com vocês não é simplesmente uma história. É uma experiência que transformou minha vida de maneira profunda e que, sem dúvida, pode ter um impacto na de vocês também. Se me permitem, contarei a história do dia em que estive morto durante 12 minutos e me encontrei cara a cara com Jesus. Foi um instante tão profundo e revelador que me ensinou a razão pela qual nunca devemos pronunciar 3 palavras específicas ao orar. Era uma terça-feira de manhã de março de 2023. Enquanto me mergulhava na minha rotina diária, preparava o café da manhã para minha família e, ao mesmo tempo, elevava minhas orações enquanto movia os pratos. Embora estivesse lidando há vários dias com uma grave infecção renal, não permitia que isso me parasse. Continuava em frente, cuidando de todos como sempre havia feito. Os médicos me haviam receitado antibióticos, mas a infecção havia se infiltrado na minha corrente sanguínea sem que ninguém percebesse. De repente, enquanto rezava e preparava a mesa, tudo se tornou escuro. Meu esposo me encontrou desmaiada no chão da cozinha, e quando os paramédicos chegaram, eu já não tinha pulso. A partir desse instante, tudo deu uma virada inesperada. O que vivi depois transformou radicalmente tudo o que acreditava saber sobre a oração, sobre Deus e sobre a maneira como nos comunicamos com o céu. De repente, me encontrei em um lugar deslumbrante. Mas não era uma luz que ofuscava, e sim uma luz quente e transbordante de amor, que parecia me envolver completamente. Nesse instante, vi Jesus Cristo se aproximar. Soube com certeza que era Ele, não pela sua aparência, mas pela atmosfera de amor e autoridade tão intensa que parecia penetrar no mais profundo do meu ser. Jesus me olhou com uma doçura e compaixão profundas. Com voz serena me disse: Margarita e Jamia, sua hora ainda não chegou. No entanto, eu te trouxe aqui para revelar algo de grande importância. Algo que você deverá levar ao meu povo quando retornar. Nesse instante caí de joelhos, sentindo-me impotente, e comecei a dizer: Senhor, não sou digno de estar aqui. Se assim o desejas, perdoa-me por todos os meus erros e pecados. Não mereço estar aqui. Foi nesse momento que ele, com delicadeza, levantou meu rosto e me disse: Pare, Jamia. Jesus me olhou com uma seriedade cheia de amor e me perguntou: Você entende o que acabou de dizer, Marguerite? Essas 3 palavras fecharam suas orações e as de milhões de meus filhos, silenciaram o céu e impediram que minhas bênçãos chegassem até você. Na minha confusão, acreditava que isso era humildade e reverência. No entanto, Jesus continuou falando com uma calma e um amor tão profundos que pareciam tocar o mais profundo da minha alma. Marguerite, é fundamental que você compreenda algo de grande relevância. Estas 3 palavras arruinaram não apenas a sua vida de oração, mas também a de muitos daqueles que me seguem. À primeira vista, podem parecer inocentes e até espirituais, mas na verdade encerram um veneno invisível tão poderoso que te despoja da sua autoridade espiritual e oferece ao inimigo a oportunidade de se infiltrar. Respiro fundo e começo a desvendar cada uma dessas palavras. A primeira que você jamais deveria pronunciar ao orar é: Sim, Senhor. Se deseja me curar, se for a sua vontade, se me escuta. Filha, isso não me soa a humildade, me soa a dúvida. Não é assim que uma criança se dirige ao seu pai. Não diga sim ao orar. Em vez disso, diga sim à promessa que já te fiz. Naquele instante, todas as ocasiões em que havia elevado minhas preces dessa maneira voltaram à minha memória.
uma dor intensa apoderou-se do meu peito. E as lágrimas brotaram sem poder ser contidas. Jesus prosseguiu com seu relato. Lembram-se daquele momento no jardim de Getsêmani? Em meio à angústia, exclamei: se é possível, que passe de mim este cálice. Mas não me fiquei só nessa súplica. Com firmeza acrescentei: no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Não foi simplesmente uma dúvida, mas uma entrega total ao plano perfeito do Pai. Não se tratou de um sim para evadir a fé, mas de uma rendição completa à sua vontade. Me revelou uma visão nítida de todas as ocasiões em que havia utilizado esta pequena palavra para orar, e compreendi sua verdadeira importância. Jesus explicou a Margaret que dizer sim em oração é como entrar em uma batalha espiritual, empunhando a espada e questionando-se se realmente terá efeito. Começas a luta já derrotado, mesmo antes de levantar o escudo. Lembrou-me Tiago 1:6-7, onde se diz: minha palavra ensina. Peça com fé, sem duvidar, porque quem duvida é como uma onda do mar, arrastada pelo vento. Não espere receber nada do Senhor se pedir dessa maneira. A dúvida abre uma brecha que permite a entrada do inimigo. Então Jesus sorriu e concluiu com firmeza: ensinei meus discípulos a orar com autoridade. Em João 14:13 eu disse: tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não há lugar para a dúvida, Margaret. Não há lugar para a dúvida. Só há certeza e uma profunda confiança no amor do Pai. Ele me olhou nos olhos com intensidade e prosseguiu: quando orarem, expressem isto: Senhor, aceito a cura que me concedeste na cruz, porque assim é como se move uma montanha, com uma fé simples e sólida no que já prometi a todos vocês. Então, Jesus desvelou a segunda palavra proibida nas orações. Esta palavra, que à primeira vista pode parecer inofensiva e até espiritual, na verdade encerra uma dúvida sutil que se disfarça de humildade. Quando se revela um coração que não compreende quem é realmente o Pai, vem à minha mente todas as ocasiões em que eu orei dessa maneira. Pensava: talvez Deus me escute, talvez me responda, talvez isso me ajude. Mas ao refletir, percebo o quanto isso me afastava da confiança e do amor absoluto que Deus anseia nos oferecer. Nesse instante, todas as ocasiões em que havia refletido dessa maneira voltaram à minha mente. Lembrei-me de cada uma das minhas orações, nas quais sussurrava com esperança: talvez me perdoe, talvez me escute. Foi então que compreendi como essa simples palavra havia ido erodindo minha fé, pouco a pouco, sem que eu percebesse. Jesus me olhou com uma mistura de amor e firmeza que me deixou sem palavras. Margarita, disse em momentos como este, você não compreende quem sou realmente. Você não entende que sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Como diz Hebreus 13:8, as promessas do Pai são eternas e não estão sujeitas à incerteza. Em momentos como este, você trata o Pai como se não fosse digno de confiança, e isso apenas fortalece o inimigo. Revelou-me uma imagem tão nítida quanto uma nuvem de incenso que se eleva em direção ao céu. As orações, pronunciadas com convicção, firmes e transbordantes de amor, alcançavam diretamente o trono de Deus. Em vez disso, aquelas frases cheias de dúvidas se desvaneciam no ar, sem rumo. Se desvaneciam como fumaça levada pelo vento. Margarita prosseguiu: quando mencionei Marcos 9:23, onde se diz que se crer, ao que crê tudo é possível, não deixei espaço para o talvez. O impossível não se rende diante do talvez, mas sim diante de uma fé firme e inquebrantável. Assim é como as coisas funcionam no âmbito espiritual. Então, Jesus ofereceu um exemplo que, embora simples, é profundamente comovente. Imagina que um dos seus filhos olha nos seus olhos e diz: Mamãe, talvez você me queira. Talvez hoje você me dê de comer. Você não sentiria que isso parte seu coração? Isso é o que muitos dos meus filhos fazem todos os dias ao rezar. Não são conscientes do peso que essa dúvida carrega. As lágrimas brotaram dos meus olhos
ao ouvir cada uma de suas palavras. E antes que eu pudesse pronunciar sequer uma sílaba, Jesus prosseguiu revelando a última e mais crucial das 3 palavras. A terceira palavra que eu não podia incluir em minhas orações era indigno. Fiquei paralisada ao perceber isso, porque indignação era precisamente o que sentia toda vez que me encontrava na presença de Deus. Eu acreditava que essa sensação era humildade, mas na verdade não era. Jesus me olhou fixamente nos olhos e, com uma voz cheia de sabedoria, me disse: Margarita, toda vez que você se chama indigno, não está mostrando humildade. Na verdade, você está dando razão ao seu acusador. O diabo se dedica dia e noite a acusar os filhos de Deus, tal como se menciona em Apocalipse 12, 10. Cada vez que pronuncias a frase "sou indigna", te encontras repetindo a mesma acusação. Não te das conta de que, ao fazê-lo, te estás fazendo mal? Continuou falando, transbordante de amor e firmeza. Há uma grande diferença entre sentir um arrependimento sincero e cair na condenação pessoal. O Pai anseia por um coração contrito, mas um que compreenda que foi lavado e purificado pelo meu sangue. Romanos 8:1 o expressa com clareza. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, nesses momentos em que você se sente indigno, acaba pensando que meu sacrifício não foi suficiente para torná-lo merecedor. Foi então que Jesus abriu suas mãos e me mostrou a cruz. Nesse instante, compreendi a imensidão do seu amor e entrega. Margarita, em Hebreus 10:10. Nos é assegurado que fomos santificados de uma vez por todas, graças à oferta do meu corpo. É importante recordar que, ao longo da vida, você pode cometer erros, pode tropeçar e até se sentir quebrantado em algumas ocasiões. Mas aqueles que permanecem em mim não são indignos, são amados, são filhos e filhas de Deus, são herdeiros e cidadãos do céu. Foi um momento comovente, cheio de lágrimas, quando compreendi pela primeira vez o profundo peso e a extraordinária beleza desta revelação. Durante anos, havia rejeitado um presente tão valioso do Senhor, simplesmente porque não compreendia quem eu realmente era para Ele. Jesus me sorriu e continuou falando, sua expressão transbordando amor e firmeza ao mesmo tempo. Margarita, disse, quando você se aproximar do Pai em oração, faça-o com reverência, sim, mas também com a confiança de uma filha amada. Não diga mais que sou indigna, Pai. Obrigada por me fazer digna em Cristo, não por meus próprios méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Ele se aprofundou no assunto e me explicou como tudo opera no mundo espiritual. Filha, quando oras, entras diretamente em um campo de batalha espiritual. Lembras-te de Daniel no capítulo 10? Sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. No entanto, a resposta demorou 21 dias para chegar, tudo devido à intensa batalha espiritual que se travava no ar. É importante entender que suas palavras não ficam apenas flutuando no vazio. Elas têm um impacto profundo tanto no céu quanto no inferno. Continuou falando. O inimigo não busca simplesmente deter sua oração. Seu objetivo é que você ore sem obter resultados. Essas 3 palavras, sim, talvez e indigno, são as suas preferidas. Ele as utiliza porque sabotam sua fé mesmo antes de ela ter a oportunidade de decolar. Então, Jesus me levou a Marcos 11:24. Não se trata de se vai acontecer ou não, mas de que tudo o que pedirem em oração, devem crer que o receberão e o obterão. Assim é como opera o reino de Deus. Aqui não há espaço para a dúvida, nem para o autossabotagem. Depois, ele me mostrou como orar de maneira correta, com autoridade e coragem. Em vez de dizer, Senhor, se for tua vontade me curar, aprendi a declarar, Senhor, recebo a cura que me concedeste na cruz. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Em vez de duvidar e dizer, talvez Deus me liberte, agora afirmo com firmeza, Senhor, me agarro à liberdade que me prometeste. Antes de continuar, apenas um pedido. Inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar.
Em vez de expressar que não sou digno, me aproximo com coragem do teu trono, Pai. Não o faço por meus próprios méritos, mas graças a Cristo. Quem me fez digno? Ele me revelou um versículo a mais que reforça este ensinamento. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que depositamos em Deus. Se pedimos algo que esteja em sintonia com sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, também sabemos que receberemos o que lhe pedimos. Perguntou, com um olhar repleto de amor e determinação que parecia tocar o mais profundo do meu ser. Assim é. Não há espaço para a dúvida, nem mesmo para a indignação, quando as horas se alongam. Existe uma confiança plena no amor e nas promessas do Pai. Nesse momento, lembrei-me do versículo de Hebreus 4, 16. Aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e encontrar graça para o socorro oportuno. Com valentia, Margaret se manteve firme. Não se apresentava como uma mendiga espiritual, nem como uma menina assustada, mas como uma filha amada e escolhida. Enquanto tentava absorver todas essas profundas verdades, Jesus continuou falando. Com uma suave tristeza no olhar, é difícil imaginar quantas bênçãos foram adiadas por orações impregnadas de dúvida. Quantos milagres ficaram sem se realizar. Muitos têm ido ao Pai como mendigos espirituais, ansiando pelo que poderiam ter recebido com fé. E não como filhos amados, que confiam plenamente em seu amor. Quantos momentos de milagre se desvaneceram? Perguntou Jesus. Porque as pessoas, ao pronunciar essas 3 palavras, anularam suas próprias orações. Ele me olhou com uma ternura infinita e começou a me explicar a diferença entre a verdadeira humildade e a falsa humildade. A autêntica humildade reconhece a santidade do Pai e compreende que tudo depende de mim, sem esquecer, no entanto, o que consegui graças a você. Em contraste, a falsa humildade rejeita meu trabalho e se apega a uma vida de derrota. Como se a cruz não tivesse tido nenhum propósito. O que desejo para você, Margaret, é algo simples. Aproximar-se do Pai com reverência, mas também com a confiança de quem sabe que eu te amo e te aceito incondicionalmente. Foi então que Jesus me falou sobre a autoridade espiritual e mencionou Lucas 10:19. Eu concedi a cada um de meus filhos o poder de pisotear serpentes e escorpiões, assim como de vencer todo o poder do inimigo. E o mais surpreendente é que nada, absolutamente nada, poderá lhes fazer mal. Esta autoridade não se baseia em gritos, rituais ou méritos. É um presente que lhes dei para que caminhem com confiança e coragem. Tudo depende de uma oração cheia de fé e livre de dúvidas. Essa oração, firme e cheia de amor, é a chave. Muitos acreditam que duvidar é um sinal de humildade, mas na verdade é um sinal de que não compreendem o coração do Pai. Ele não é imprevisível nem imutável. Seu amor é constante e seguro. Números 23, 19 nos deixa muito claro. Deus não é um homem para que minta, nem um filho de homem para que se arrependa. Acaso não cumprirá o que prometeu? No entanto, há quem acredite que expressar sou indigno é uma demonstração de reverência. Continuei, mas isso apenas serve para desonrar meus sacrifícios. Quando gritei, está consumado, daquela cruz, fiz isso para declarar que a obra da redenção estava completa e realizada para todos. Não é necessário que você tente conquistar sua dignidade, Margaret. Já foi feita digna pelo meu sangue. Naquele momento, Jesus me abriu uma espécie de janela espiritual e pude perceber a clara distinção entre as orações. As orações impregnadas de fé ascendiam diretamente ao trono. Tão rápidas e intensas como flechas lançadas ao céu, as orações cheias de dúvida se dissipavam no ar. Desvaneciam-se antes de alcançar o coração de Deus. No final, concluiu: suas palavras têm poder, Margaret. Provérbios 18, 21. Nos fala de maneira contundente. A morte e a vida estão nas mãos da língua. Nossas palavras têm um poder imenso. Quando expressamos dúvidas, estamos semeando sementes de incerteza. Pelo contrário,
Ao manifestar fé, estamos criando um ambiente fértil onde os milagres podem florescer. E isso não se trata apenas de mim. É uma mensagem que nos envolve a todos. Jesus prosseguiu. Essas 3 palavras não apenas afetam suas orações, impactam comunidades inteiras. Os líderes que instruem as pessoas a orar dessa forma acabam criando um ambiente de pobreza espiritual. Aqueles que aprendem a orar com fé e confiança são os que inspiram uma igreja vibrante, poderosa e transbordante do meu amor. Ele me olhou com tal intensidade que parecia capaz de ler cada um dos meus pensamentos ao longo da minha vida, e então chegou a uma conclusão. Margarita, não se considere uma mendiga espiritual que suplica por atenção. Você não é uma pessoa invisível que aguarda que Deus te note. Você é filha do Rei, minha herdeira, sacerdotisa do Altíssimo. Suas orações devem refletir a grandeza de quem realmente você é. Não se contradiga. Se Efésios 2:6 afirma que selaste todas as tuas palavras, significa que foste criado comigo e colocado nos lugares celestiais. Se estás ao meu lado no trono, por que age como se não tivesses direito de entrar na presença do Pai? E assim, enquanto tentava compreender todas essas verdades tão profundas, simples e transformadoras, Jesus sorriu e começou a me revelar algo mais. Algo que transformaria para sempre minha forma de ver as coisas. E todos nós conversamos com Deus. Alguns sentem temor ao orar com coragem, temendo que soe arrogante. No entanto, Jesus me explicou isso com uma calma tão firme e amorosa que não deixava espaço para dúvidas. Mas Margarita, quero que você compreenda isso. O que realmente é arrogante não é orar com coragem, mas comportar-se como se meu sacrifício não fosse suficiente para abrir o caminho até o Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, permitindo que você tenha acesso direto ao trono da graça, não para que você permaneça do lado de fora, cheia de insegurança e timidez. Depois, ele me mostrou a diferença entre pedir conforme a vontade de Deus e simplesmente orar com dúvidas. Orar segundo a vontade do Pai não implica viver na insegurança, sem saber se Ele te escuta. Mas bem, significa alinhar seu coração com o dele. Ore a partir desse lugar de unidade e amor. Não se trata de tentar adivinhar o que Deus deseja, mas de conhecê-lo profundamente para que você possa pedir a Ele o que realmente o agrada. Lembro-me das palavras de João 15:7. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. E assim, o convite é claro. Mergulhe nessa conexão íntima e sincera. Se habitam em mim e guardam minhas palavras em seu coração, poderão pedir com certeza o que realmente anseia o coração do Pai. Dessa forma, poderão orar com total confiança. Jesus também enfatizou a importância da gratidão em nossas orações. Antes de começar a pedir, é fundamental que você comece agradecendo. Agradeça por tudo o que fiz por você. Agradeça por ouvir seus pensamentos, por amá-lo incondicionalmente e por ter planos maravilhosos para a sua vida. Este é o primeiro passo para cultivar um ambiente de fé, mesmo antes de pronunciar uma única palavra. Para concluir esta valiosa lição, lembremos o que nos ensinam Filipenses 4:6-7. Não fiquem ansiosos por nada. Em vez disso, apresentem tudo a Deus em oração e súplica, acompanhados de ação de graças. Dessa forma, a paz de Deus, que supera todo entendimento, encherá seus corações e mentes. Guardará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, antes que aquele momento sagrado chegasse ao fim, Jesus me ofereceu uma última instrução, tão clara e direta, que parecia ressoar no ar que nos envolvia, Margaret. Quando você voltar, diga ao meu povo que eleve sua oração a um nível superior. Convide-os a aprofundar a compreensão de sua identidade em mim. Mostre-lhes uma forma mais poderosa e sincera de se comunicar com o Pai, porque é assim que o reino avançará. Não com orações cheias de dúvidas e medos, mas com corações firmes, alinhados e transbordantes de amor e confiança. Quantos dos meus filhos vivem muito abaixo do que lhes preparei? Jesus continuou.
enquanto eu tentava absorver cada uma de suas palavras. Eu lhes concedi autoridade, mas muitos deles oram como se fossem vítimas. Eu os fiz justos. No entanto, continuam orando como se fossem pecadores. Eu os adotei como meus filhos e filhas, mas ainda há quem ore como se fosse órfão. Finalmente, concluiu com uma força tão amorosa e tão clara que sua mensagem pareceu ressoar no mais profundo da minha alma. A oração que consegue comover o céu não é formulada com dúvidas, mas com uma fé vibrante e autêntica. Não surge daqueles que não conhecem sua verdadeira identidade, mas sim de quem chegou a entender quem se tornou em mim e compreendeu o coração do Pai. Quando meu povo começar a orar com essa confiança e amor transbordantes, começará a testemunhar o sobrenatural acontecer com a mesma naturalidade com que respira. Nesse momento, Jesus sorriu e me disse que era hora de voltar. Margaret, você se lembrará de cada detalhe desta conversa. Leve esta mensagem a todos e diga-lhes que não tenham medo de se atrever, de acreditar e de receber, porque desejo transformar a vida de oração do meu povo. Lembre-se sempre, cada vez que abrir a boca para orar, faça-o como a filha amada que você é, não como uma mendiga espiritual, nem como um estranho que bate à porta. No instante seguinte, voltei a abrir os olhos no hospital. Minha família e os médicos me observavam com uma mistura de medo e emoção, incapazes de acreditar que eu havia retornado à vida depois de ter estado 12 minutos sem pulso. No entanto, dentro de mim, eu sabia que não havia voltado por acaso. Retornei com uma missão clara no coração. Meu propósito era compartilhar as revelações que Jesus me havia concedido, liberar as orações de tantas pessoas que ainda se encontram presas na dúvida, no medo e na falsa humildade. Desde aquele dia, minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Milagres começaram a acontecer, e minha conexão com Deus se tornou tão intensa e poderosa que já não consegui mantê-la em silêncio. Hoje, desejo compartilhar isso com vocês por uma razão muito simples. Jesus anseia que todos nós alcancemos a plenitude do que Ele conquistou por nós na cruz. Quer que cada filho e filha não viva como alguém que luta para sobreviver espiritualmente, mas como um verdadeiro rei ou rainha ao lado dele. Porque assim como Ele me ensinou, quando aprendemos a orar com confiança, amor e certeza, o sobrenatural deixa de parecer algo distante e começa a se manifestar em nossa vida cotidiana. Você não é um órfão espiritual, nem um mendigo espiritual, nem uma vítima. Você é um filho, você é uma filha, amado, escolhido e empoderado por Jesus Cristo. E quando chegarem momentos assim, sua vida, suas circunstâncias e suas lutas começarão a se transformar para sempre. Que história tão incrível e transformadora! A Bíblia nos lembra em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, então, com coragem ao trono da graça, onde podemos obter misericórdia e encontrar a ajuda necessária no momento preciso. Margaret, agradecemos sinceramente por compartilhar conosco esta experiência tão profunda e reveladora. E a você que chegou até aqui, desejo que as bênçãos do céu encham sua vida de fé, coragem e amor. Lembre-se sempre, você não é um órfão espiritual. Você é um filho, você é uma filha, e suas orações têm um poder imenso. Nos vemos no próximo vídeo.